LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube, um canal do Spotify para você que gosta de vendas, que gosta de marketing, que gosta de ouvir as histórias dos ícones do mercado, do agronegócio brasileiro, como é o caso do meu amigo Flávio Salvadori, que eu conheço há muitos anos, desde o tempo de Ciba-Geigy, depois ele foi ICI, ele foi Monsanto, passou um período na TMG e agora está aí numa carreira solo, que nós vamos falar bastante sobre isso, sobre a Alvazio, digital no agronegócio. Flávio Salvadori, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria. Pô, tá bom, muito legal falar contigo, Esgoda, obrigado pelo convite. Muita gente acompanha as tuas entrevistas, então sempre deixa um legado, em especial para os mais novos, evidentemente, né? E vejo até que de forma interessante, né? Até os próprios colegas mais velhos como a gente, né? Até de curiosidade, ver o que estão falando, né, por aí, né? Mas é muito bom estar aqui e compartilhar algumas histórias com você, tá bom? Flávio, para mim também tem sido muito bom, cara, porque eu acabo também relembrando muito, né, da vida e do desenrolar da carreira profissional de cada um. Eu nem vou falar de entrevista, né, cara? Cada um que a gente conversa, porque aqui a gente conversa, né, com vocês, a gente procura entender, né, como que foi o seu momento lá atrás, como está esse momento agora. E eu aprendo muito, Flávio. Eu aprendo muito com vocês. Isso aqui não dá dinheiro, isso aqui não é para ganhar dinheiro. Isso aqui é para a gente se divertir, é para a gente levar informação para os mais jovens, que você falou, para os mais velhos relembrar: porra, eu fazia esse troço aí, deixei de fazer, vou voltar a fazer, né? É assim, né, cara? O Flávio, Não, mas conta é para mim. verdade. É verdade, você está falando é verdade. Então, às vezes não é nem entrevista, né? Porque entrevista tem aquele negócio de É, perguntas e tal. Esse negócio é mais uma conversa mesmo, né? Tem um pouco de sessão nostalgia, evidentemente, porque você entrevistou muitas pessoas que a gente conhece há muitos anos, né? Eu conheço a maioria das pessoas que você bateu um papo foram colegas, diretos ou indiretos de empresa, né? Então é legal, muito legal, muito legal. que bom. O Mas vamos lá. Flávio, você é engenheiro agrônomo, você é formado aonde, Flávio? Eu sou formado numa das escolas que você fala que é formadora de bandido, né? São três. São três, é uma É das três, Bandeirantes, né? Paraguaçu e Pinhal. Da onde você é das três? Eu sou na melhor das três, eu sou a de Pinhal, tá? É, Mentiroso! Não, eu me formei em Pinhal no final de 84, então são 40 anos de agrônomo, né? Me formei lá Formamos em Pinhal. praticamente juntos aí, né? Eu formei em 85. E como é que você foi parar no agronegócio? Tua família é do agro, pai, o quê? Como é que tu escolheu a agronomia, cara? Não, na verdade foi uma escolha completamente fora do tradicional da família, né? A minha família inteira, tanto do parte de pai e de mãe, é lá de Santos, né? Então, não tinha nenhum laço com nenhum parente, amigo, colega do meu pai, nada disso, da parte de agricultura, de agronomia, enfim, tudo isso. Mas eu sempre gostei, eu não sei precisar em qual é o momento, Esgoda, que eu achei que era um assunto legal, que eu gostava, né? Enfim, alguma coisa. Aí naquela fase mais de colegial, você começa a ficar mais preocupado para que lado que você vai. E eu comecei a ler sobre isso, né? Na ocasião não tinha internet, né, Esgoda? E aí eu falei, pô, é um campo legal, né? E quando eu de fato optei para agronomia, eu pensava em de fato fazer algo muito semelhante o que de fato depois aconteceu. Com a diferença que, em parte, eu queria ser produtor, de fato, né, como a maioria dos estudantes de agronomia, né. Mas foi isso. Então, eu acabei fazendo vestibular em algumas faculdades. Na ocasião, eu tinha encontrado lá em Santa Catarina também, mas eu escolhi Pinhal, que era um pouco mais perto, e fiz E isso me diga daí. uma coisa, Flávio. A gente, e eu também, na mesma situação que você, fui nascido e criado em Curitiba, não tenho ninguém no agronegócio. E a gente está, às vezes, num período da faculdade que você pensa assim, e isso talvez sirva até para o jovem, né, que está estudando agora, né? Chegou em algum momento que você parou para pensar, acho que errei o curso?
Não, Osgoda, não teve momento. Teve momento de dúvidas para que lado seguir. Assim, a agronomia, ela te dá uma vantagem enorme como curso, porque ela abre muitas frentes. Desde, pô, o cara quer estudar finanças para agricultura, vai. Se ele quiser a parte de direito, vai, lei, um monte de coisa. Vai para laboratório, e vai para o campo, vai para vendas, vai para pesquisa. Como tem muito campo, em alguns momentos, até na carreira, eu falei, pô, será que eu for sair de negócios e for para marketing, fui para pesquisa, vale a pena ou não? Esse tipo de dúvida. Mas de falar, de me arrepender do curso, de jeito nenhum, nunca, nunca. Isso eu sou um cara feliz com a escolha nesse sentido. Você sabe que eu tô com uma experiência mais ou menos nesse sentido dentro de casa, né? Meu filho começou agronomia em Palutina, Universidade Federal do Paraná, fez 2 anos, entrou a pandemia e desculpe falar, mas essas federal foram uma bosta na pandemia, porque Tá, pararam 100%, nem online não rolou. tá. O menino ficou 2 anos parado em casa no computador, quando foi para voltar, pai, não quero mais agronomia. Ah, mas não Puta quero, não, vida. mas não quero, não É, quero. Tá fazendo engenharia de software. Tá no quinto período. olha só, Então, eu não posso ir nos mudou meus completamente. treinamentos, né, e dizer que o cara tem que ser feliz segunda-feira e dizer para ele o que ele tem que fazer. Então, vamos torcer para que É seja feliz, difícil. né? É difícil. Eu acho uma coisa interessante, você viu, eu tenho um casal. E os dois optaram por o mesmo curso, olha que interessante, que é engenharia da produção. E semelhante à agronomia, Esgoda, é um curso que te abre muito à frente, né? Uhum. O mais velho, ele se formou nesse curso e ele migrou para um lado mais de finanças. Então está numa carreira de finanças, tá? Hoje está morando fora, está em Londres, está super feliz, tal. E é engenheiro de produção. A menina também fez engenharia de produção e já foi para um outro negócio, é empreendedora, trabalhou comigo um pouco na Alvaz, tal, e foi ser empreendedora, né? Uma outra coisa. Então, eu acho que até como uma discussão para quem está numa tomada de decisão de cursos, esses dois cursos que eu estou falando abrem muitos leques, né? E cá Certo. entre nós, né, Esgoda, a gente se forma em agronomia, que nem nós dois, entramos depois em negócios. Depois você não é mais agrônomo, cara. Você passa a ser um vendedor e vai se especializando naquilo que você tem para vender ou para formar para frente, né? E depois, quando você chega na parte de gestão, esquece, né, Igor? Daí você tem que ser bom em outras coisas, né? Como gestão de pessoas, etc. Ao qual o curso não foi bom, mas aí você tem que ir subindo, Aí a né? vida ensina, né? A vida ensina, tá? Eu acho que a agronomia é um bom curso para te jogar na vida e depois você vai trilhando o teu, vai se formando, vai se moldando conforme a vida, né? E você se formou em agronomia e daí o teu primeiro trabalho foi na Ciba-Geig? O que que você entrou fazendo? Como é que foi? Foi, foi. O meu caso de carreira desses 40 anos foram bem interessantes. Eu posso falar que eu sou muito feliz porque eu tive vários, mas três empregadores, que foi a Ciba-Geig, a ICI Zênica e a Monsanto, que eu fiquei muitos anos em cada uma delas. Eu fiquei quase 8 anos na Ciba, depois 8 anos da ICI e depois 15 anos da Monsanto. Esses três empregadores me deixaram, acabaram me formando, né? Porque isso é muito bacana. Você fica aberto a que a empresa também te molde, né? E essas três empresas, cá entre nós, né? Elas são muito fortes em algumas das áreas. Então, por exemplo, eu fiz entrevista da Ciba-Geig no mesmo mês que eu me formei, né? Através do jornal Estadão, né? Fui fazer as entrevistas, um processo que levou 2 meses e Que ano fui era para isso? R. Hã? Que ano era? Em 80, eu entrei na Ciba-Geig dia 1º de fevereiro de 85, Sim. né? E aí falou, ó, você foi contratado, você vai lá para o Paraná, né? Eu nunca tinha pisado no Paraná, puta, foi uma aventura Foi para e onde? nessa Londrina? eu fui para Arapongas, né? E respondia para Londrina, né? Quem era teu chefe nessa época? Era o Paulo Ren, né? E o gerente regional que chamava, né, era chefe de equipe na ocasião, né?
e depois era o Celso Simões, né? E você trabalhava na Regional de Cascavel, né? Então a gente era Celso parte. Simões, que Celso figura. Simões, Celso Simões, né? E eu tive, assim, nesse período de Ciba-Geig, eu tive uma escola maravilhosa de vendas. Cara, tudo aquilo que eu tenho de cultura, de dar foco em agricultor, pegar talão de pedido, em tirar o famoso PT, que era o pedido transferido, gerar demanda, aquela agressividade de botina, acordar cedo, fichário de cliente. Vocês lembram muito bem o Pedro Sassi, enfim, tudo isso. Era Pô, aquela linha. foi uma escola para nós, né? Uma escola, eu não tenho dúvida nenhuma que todo esse apetite de vendas, você tinha que sair do agricultor com algum compromisso, seja um pedido, que era o melhor, ou com algum compromisso de uma outra visita, de um outro produto, de um teste. Esse negócio aí foi a Ciba-Geig que me deixou bem marcado na minha carreira. Aí quando eu mudei, fui para a ICI, para a Zeneca, e fiquei 8 anos. Na ocasião, a ICI Zeneca era assim, a melhor empresa do mercado em termos de estratégia. Foi ela que lançou os planos de plano de distribuidor, no categorizar, rebate, plano, viagens, toda essa parte Fazia um lobby, estratégica, né? Muito bem feito. muito bem feita. Levava os caras para Fórmula 1. Exato, né? E ela mudou completamente o conceito que se tinha anteriormente. Então, quando o pessoal vê hoje planos, rebates, planilha de distribuição, etc., tá, é oriundo da ICI Zeneca, né? Que Mas depois, com o advento da fusão das duas, né? Da Ciba-Geig com a Singenta, que era novato já na ocasião que tinha mudado o nome, formou essa potência chamada Singenta, né? Mas me diga uma esse coisa. balanço foi isso aí. Aonde você foi na ICI? Que lugar? Isso aí, eu entrei, eu estava em Santa Catarina, eu estava em Mafra, né? E depois eu trabalhei em Cornélio Procópio, no Paraná, né? Ok. E na ocasião, nessas duas áreas, eu trabalhei com grandes distribuidoras na ocasião, né? O Flávio, assim, eu vou te fazer uma pergunta que às vezes ela é até um pouco difícil, né? Mas eu tô dizendo agora, eu sempre falo que eu sou É, mais simples que painel de Jeep, né? E que a gente tem que voltar no campo para fazer um feijão com arroz bem feito, né? E outro dia eu é. fiz um bate-papo aí na Kimberlite com o Schmidt, estava lá e ele falou assim: Esgoda, eu sou P2O5 a 18%. Fiquei dando uma pensada nisso, falei, pô, mas isso é super simples. Ele falou, eu sou super simples, né? Gostei dessa, gostei. Gostei, cara, É, gostei desse termo. Inclusive, eu estou usando esse termo do Schmidt aí. Obrigado, Schmidt. Desculpe usar seu termo, é. mas eu sou P2O5 a 18%, sou super simples. Mas é, a gente vê que naquela época a gente teve uma formação, que foi a formação que você falou, bem diferente da formação do cara de hoje, né? Então, naquele tempo não tinha muito trainee, AT, não existia isso aí. A gente era júnior, saía da faculdade, eles botavam a gente 15 dias numa imersão, que nós chamávamos de lavagem cerebral, né? Exato. E punham nós lá dentro daqueles hotéis, nós ficamos 15 dias lá, vendo teus produtos, pontos fortes, ameaças, né? E fazia uma análise SWOT do mercado, dos produtos e de tudo, e você saía de lá baratinado de coisa, ia para o campo e recebia um apoio do seu chefe. E É isso aí. muitos de nós, se a gente levar em consideração, demos certo nessa metodologia. E hoje a gente Exato. ouve falar que essa metodologia que não existe mais, e hoje o cara passa por trainee e tal, e a impressão que a gente tem é que escuto isso de muitos que parece que não se formam mais pessoas para trabalhar no campo como antigamente, que está muito difícil de achar gente. Você tem esse sentimento? O que que você pensa a respeito disso? Olha, Esboda, eu bato o carimbo nisso daí, né? Hoje, o pessoal não se adapta com essa parte de vendas por causa disso, porque não conhece a realidade. Quando você fala do teu tempo de RTV e o meu tempo de RTV, a gente não tinha AT.
Meu, era a gente que tinha que montar campo, a gente que tinha que aplicar, a gente que tinha que pôr produtor no carro, a gente que tinha que ter fichário, a gente fazia tudo. E para nós, cá entre nós, tava bom pra caramba, não tinha essa reclamação. E o Então, Pelsaço ainda perguntava quantos PT, quantos pedidos tinha feito no consumidor e levado para revenda faturar por mês, tinha meta. exato, exato. A gente tinha uma série de procedimentos que você era moldado naquilo, mas você sabia que aquilo fazia sentido. Eu não sei, mas na época eu era convencido que aquele era o melhor caminho, mesmo que eu visse que os outros não faziam isso da mesma forma que nós fazíamos. Mas quando eu ia, por exemplo, eu me lembro muito bem disso, quando eu era RTV e entrava na cooperativa. Pô, a gente era o cara da Ciba-Geigy, era o cara que conhecia o agricultor, era o cara que conhecia tecnicamente o produto, era o cara que discutia, existia um respeito em relação a isso. Então, puta, depois que eu trabalhei na ICI, na Zênica, que eu não tinha trabalhado com isso ainda na Ciba-Geigy, que eram os pós-emergentes. Eu me lembro que a gente tinha que reconhecer erva, meu, pequenininha, entendeu? E era o normal Ah, isso acontecer. Agora, meu, o pessoal vê um mato de 2 metros de altura, não sabe qual que é o mato, não sabe qual que é o a defensivo, gente qual era que é a malandro, pique, cara. O né? cara Então, chegava. Uma vez o cara chegou pra mim, né, cara? Jandir Formentini, lá em Palotina. é, E eu não conhecia bosta nenhuma de erva daninha, rapaz. Cara criado em Curitiba vai conhecer a erva daninha, porra nenhuma, né, cara? Aí saí com ele lá e tal, vendo lavoura, daqui a pouco ele olhou umas ervas lá, umas pequenininhas, né? Era picão preto, né? E ele falou pra mim assim: e essa erva aí? Esse dual aí que você quer vender, você controla essa erva aí? Que erva é essa aí? Eu olhei aquela merda lá, não sabia o que era aquilo, Fábio. Falei, aí puta inventou o que pariu. nome. Aí eu falei, não, isso aqui lá em Curitiba nós chamamos de Kikuyo. Ele falou, o quê? De Kikuyo? Falou, larga a mão, rapaz, isso é picão preto? Não é É. Kikuyo? Falei, você vê como é que é diferente no Brasil, né? Um chama assim, outro chama outra. Puta, aprendi que Olha o picão só, preto, putz, que o Kikuyo era é picão preto. Kikuyu. É, Puta só vida, faltava ele meu. perguntar pra uma menorzinha o que que era aquilo e ia dizer que era Kikuyozinho, né, cara? Kikuizinho, tá É. certo, né, cara? Mas você Então, vê a como são gente, as coisas. Isso aí tem toda a razão. Eu me lembro uma vez que eu fui para o escritório, ainda estava como RTV na Ciba-Geigy, e fui para o escritório em Londrina. E na ocasião, quem era o gerente regional lá era o Ferreirinha. Não sei se você lembra do Ferreirinha. Eu cheguei lá, conversei, era um negócio de escritório, que estava voltando. Ele me pegou pelo braço e falou: Não, vem cá. Me levou ali atrás, era uma casa, o escritório, ali na Souza Naves. Ele era uma casa. Ele falou: Vem cá. Ele levou ali no quintal. O quintal tinha 8 vasos plantados, erva daninha, e tudo porra. pequenininha. Ele falou: Quero saber se você sabe. E graças a Deus eu sabia algumas tal. Foi bem, né, na conversa. Mas eu falei: E isso era o normal, Oswaldo. Então, estar preparado para essas perguntas era normal para nós, Sabe onde o né? Pelsaço levava nós? Ah, Embaixo de uma torre de energia grande que não passava veneno, aí lá tava lotado de erva. aí, ó, tá vendo? E tinha que Isso não, saber, isso não né? existe mais, né, cara? Não, não existe. Eu acho que é um desafio muito grande o pessoal tomar gosto pelo campo, sabe? Eu acho que a gente, mesmo que tenha novas tecnologias, novos produtos, novas demandas do mercado, agricultura regenerativa, carbono, agricultura digital, etc, etc, mesmo assim, o DNA do agricultor em querer ter um profissional perto bom, de confiança, isso não vai mudar nunca. Daqui a 50 anos vai ser assim também, né? É. Então as pessoas Você têm que acha estar que a nossa preparadas. profissão de ir para o campo ela não vai acabar? Nunca, nunca. E eu posso falar isso até com mais certeza hoje, que eu estou envolvido nesse negócio de agricultura digital do que antes. Mesmo com tudo isso, não vai substituir. Não vai Precisa substituir. de alguém. Precisa de alguém sempre, sempre, né? A agronomia, a agricultura, o agronegócio, ele é feito de transações entre pessoas, ponto. Ele demanda isso, ele não é algo transacional. O agronegócio não é transacional, em tese, como o agricultor, ele não é transacional. Ele pode ser transacional em parte da cadeia, mas ele não é transacional. Transacional, que eu digo, é uma transação, um spot e acabou. Ele é um marketing de relacionamento puríssimo.
Talvez dentro de todos os setores, Esgoda, o agronegócio, que o agronegócio é muito amplo, estou falando do agronegócio com o agricultor especificamente, ele é um marketing de relacionamento. Quem se dá bem em relações humanas e conhecer tecnicamente o produto vai se dar bem. Quando se fala É, relacionamento, Flávio, você está mais se referindo a um relacionamento profissional, que o cara entende a necessidade do cliente, um relacionamento mais pessoal, os dois juntos? Deixa eu entender mais um pouco a tua visão sobre esse tá. relacionamento e essa interação. Vamos lá. O marketing transacional ele não precisa, de fato, de nenhum tipo de relacionamento. Você não precisa nem ver o cliente. Você pode clicar eletronicamente e fazer isso. O marketing de relacionamento ele exige algo que é inerente à tomada de decisão do produtor, chamado confiança. Ponto. Entendi. Ele não precisa ser amigo. Ele não precisa ser amigo de cerveja. Muitas vezes se perderam no tempo em relação a isso. Lá, há 30 anos atrás, também era um excesso, que eu acho, de churrasco, de evento, de tudo isso, para fazer o primeiro passo, mas não necessariamente para fazer negócio. Tem cara que hoje é muito bem quisto, um vendedor de revenda, que é muito bem quisto pelo agricultor, o agricultor gosta demais dele, mas não compra dele. Por quê? Porque não tem um relacionamento de confiança. Confiança é algo inerente a conhecimento técnico. Não tem jeito. E se não tiver Você conhecimento acha que o técnico, grande esquece. diferencial é o conhecimento hoje? Eu acho que você tem que ter um produto que seja bom, o conhecimento ajuda no desempenho desse produto, e quando você tem. Bom, tudo isso que eu estou falando é para você chegar numa experiência boa com o cliente, né? Então, se você tiver um caso de experiência boa com o cliente, ele veio do conhecimento técnico, né? Porque se você não tiver um conhecimento técnico, quer ver, vou te falar um dos setores que o conhecimento técnico ele é obrigatório, que é outra parte da minha carreira, que foi na Monsanto, que é a parte de sementes. O sementeiro, ele tem que ter mais conhecimento técnico, na maioria dos casos, não vou colocar em geral como uma regra, porque não é verdadeiro, de interação com o produtor. Nenhuma marca de sementes faz sucesso sem uma equipe comercial que interage com o produtor em sementes. Você pode ver isso. Olha os cases de sucesso de Pioneer e outras. Pioneer é muito mais latente, porque é um caso de sucesso muito real, né? Em especial no Brasil, com o Glatt, enfim, tudo aquela época, tudo isso. Mas tem outros grandes casos de Monsanto, enfim, tudo isso. Mas onde era perseguição? Era no relacionamento com o agricultor. E muitas líderes de mercado, alguns híbridos líderes de mercado na ocasião, Esgoda, os melhores. Mas por que se vendia mais? Porque o agricultor tinha confiança que aquele cara era muito bom. E agricultor, sabe o que ele quer? Ele quer cara bom do lado dele. Ele não quer vendedor picareta, ele quer cara bom do lado dele. O cara pode até ser um vendedorzão, bem tradicional, daqueles de forçar a barra. Mas quando ele vira as costas, vai embora, o agricultor bate o olho e fala: pô, esse cara tomara que volte na semana que vem. Esse é o cara que o agricultor quer. Não tem jeito. Deixa eu fazer uma Agora, eu pergunta. não. Vai lá. Assim, ó, você falou um exemplo de Pioneer. Eu acho que a Pioneer, no meu tempo, eu trabalhei 4 anos lá e ela foi um espelho muito forte para mim, que lá tinham profissionais muito diferenciados, até mesmo eu acho que porque ela remunerava melhor na época, e daí ela conseguia no mercado ir buscar algumas pessoas que talvez diferenciavam-se das outras no campo, e ela pagava mais e arrancava o cara da onde queria. E a gente via que o cara era um sementeiro por natureza, que ele era um Exato, PJ e que ele tinha que, a Pioneer queria que ele se fixasse na área, né? Porque assim ele exato. construía esse relacionamento que você está falando aí, dessa interação com o agricultor, essa relação de confiança. Hoje, eu vejo que algumas empresas, entre elas até a própria Pioneer, o homem de campo hoje está vendendo semente, vamos falar como fornecedor, semente, químico, biológico e nutrição. Isso vai dar certo? Assim, a minha opinião é Você muito demorou um forte, pouco muito para clara. responder. Não, não, a minha ideia é muito, muito radical em relação a isso. Não, não vai.
Sabe por quê? Não, não vai. Esse é o meu É conceito, né? diferente de um consultor da distribuição. Porque o consultor da Diferente, distribuição, ele está bem full time com diferente. uma carteira de 20, 30 agricultores ali, plantando o cara, recomendando soja, recomendando tudo e tal. Aí você pode pensar, e por que que o fornecedor não pode fazer isso? Porque a andorinha sozinha não vai verão. Exato, esse é o ponto. É uma questão de escala, Ele não vai conseguir, não né? dá, não dá, não dá. Ele Da fazer mesma isso. Ele vai forma, ter que influenciar os influenciadores, né? exato, né? Que é a mesma coisa de você colocar um cara que fala assim: olha, você só vai atender agricultor direto. Ok. Aí você vai colocar ele no interior de Santa Catarina. Pô, não vai dar certo. Média de Porque o cara módulo não tem rural de 20 escala. hectares. Não tem escala. Então, ele tem que fazer uma estratégia competente. É possível fazer isso, tem muitos casos de sucesso em relação a isso, mas ele vai ter que trabalhar com redistribuição, algumas coisas nesse sentido, né? Mas, assim, obter isso, esse DNA de estar querendo ficar com o agricultor é muito difícil. Isso dá efeito lá na frente, Esgoda, porque tem muita gente com competências muito boas que depois não explodem na carreira, e eu acho que um dos fatores que influenciam nisso é ele teve uma vida curta de interação com o agricultor. Então, eu acho que para aquele que reclama, em especial com as gerações novas, e o cara fica 2, 3 anos no campo, acho que é demais, quer subir, Já subir, quer virar subir. gerente. Eu entendo, aceito o argumento, mas veja algo daquela história do meio copo vazio, meio copo cheio, Goda. Se você está no campo e não deu a oportunidade, curta o campo, cara. Curta o campo, porque isso aí vai te dar, isso é plantio bem feito que vai dar colheita boa lá na frente, tá? Então, passar alguns bons anos. E outra coisa, Goda, se você fica como RTV em 2, 3 anos muito bons, você não vê quem é bom. Me desculpa, mas você não vê quem é bom, tá? E a gente acabou de passar aí um período muito bom de cara que arrebentou com a boca do balão em resultado, mas o cara não sabe o que que é uma crise, o que que é uma seca, o que é uma dificuldade. Vai visitar um produtor na hora que ele está pé da vida. E isso faz parte dos calos, velho. Isso enobrece o profissional lá na frente. Então, quando ele estiver discutindo com marketing, com finanças, estratégia, ele tem argumento, porque ele vivenciou. Ele não é história que alguém contou, né? Isso é interessante. E o nosso negócio, Esgoda, mudando um pouco de ponto, mas acho que é legal falar sobre isso, é perfil de profissionais, né, Esgoda? Então, quando você fala assim, pô, tá, os ícones do agronegócio, os ícones disso, tal pessoa é reconhecida, tal. Aí você fala assim, lógico, todo mundo tem um conjunto de competências que o cara se destaca naquilo para se tornar uma pessoa como referência. Só que, como são muitas competências, Dora, pode ter muitos profissionais muito bons com competências muito distintas. Então, o que que eu digo isso? Que pode ser, uma pessoa pode ser um ícone para você e pode não ser para mim. Mas o cara é bom do mesmo jeito. Entendi. Por quê? Porque ele tem um conjunto de competências que você identifica que são mais bacanas. E eu vejo outras. Esse é uma grande vantagem do agronegócio, né? A gente vê um perfil muito grande, né? Tem pessoas que são muito badaladas que eu não concordo, mas não é a palavra não concordo, eu não tenho essa identidade. Tem pessoas que eu vejo que são fantásticas, mas não têm esse reconhecimento por causa dessa pluralidade, né? Eu acho Uhum. muito legal. Uma coisa que me ajudou muito, Esgoda, isso eu acho que também é um ponto legal das pessoas mais sábias, né? A idade traz sabedoria, né, Esgoda? Não é regra, mas em tese traz sabedoria. Quando o pessoal fala, puta, o que que aconteceu de legal? Quais são os aprendizados, os cases do sucesso na sua vida? Como é que você aprendeu mais? Eu sou sincero em falar, né, Esgoda, as coisas que eu mais aprendi na minha vida foram com as minhas cagadas. Ela fala assim, "Pô, me conta uma coisa Ah, legal aí que você aprendeu pra caramba." Eu conto uma bela de uma cagada minha. E eu tive bastante, Esgoda. Se eu olhar atrás lá, eu fiz coisas que eu não devia, eu deveria ter tido comportamentos diferentes.
Claramente eu fiz coisas que poderiam ter uma tratativa diferente. Eu entrei, comecei a trabalhar, eu tinha 20 anos, né? Eu vi muita gente fazer coisas erradas, né? Eu deveria ter tido umas, sabe, algumas coisas. Falo, mas isso tudo me formou como eu sou hoje, agora, né? Normal, E né, uma cara? Eu coisa acho que isso faz parte até da idade, né, cara, e do momento de cada um, né, Flávio? Mas que sabe, é, uma coisa também, eu acho que vale a pena a gente falar, é a capacidade de adaptação que a gente tem, que hoje os perfeito, RHs chamam de você ser resiliente, né? No nosso tá, tempo, o pai falava, ou você se adapta ou te rebento na cinta, piá, né? perfeito. Hoje a coisa é diferente, a gente tem que se adaptar. E eu estava dando treinamento numa empresa esses dias e o cara era um fornecedor grande, e o cara veio e falou para mim assim, Esgoda, eu tenho uma certa dificuldade. Falei, do quê, cara? Que rapaz, eu tô aqui nessa empresa há 8 anos, passa 2 anos é de um jeito, aí muda tudo lá em cima, aí vem um outro louco e quer fazer de outro jeito, aí passa mais 3 anos, agora não é mais assim, é assado. Eu disse, seja bem-vindo, cara. Assim é o mundo do Bem-vindo. agro, as cabeças que entram, os técnicos que entram, eles querem mudar o time para tentar fazer da forma dele, onde ele obteve algum sucesso em outro lugar. E nem sempre isso dá certo, né? Você compactua com isso? Olha só, eu vou completar essa tua pergunta com o terceiro exemplo de empresa que eu tive na vida. Então, eu tive a Ciba-Geigy, em CI tive uma terceira que foi a Monsanto. A Monsanto foi a empresa que mais eu aprendi com essa parte de alterações, de mudanças. É de um jeito, vai para outro, bate na cabeça, volta. A Vende Monsanto, químico, vende semente, agora só vende semente, separa as marcas. separa a marca, não tem a marca, então vai para o campo, tem distribuição, não tem distribuição. Essa parte de comportamento era o beabá da Monsanto. A Monsanto, naquela ocasião, tinha essa cultura de acertar por um número de tentativas. E eu nunca vi uma empresa lidar tão bem com o erro como a Monsanto. Ela batia, se espatifava, voltava no outro dia, tinha outra coisa, ia fazer, e veio agora. Meu, você também participou de épocas de Monsanto, lembra de equalização de preço, de puta, tudo, cara, puta confusão. Cara, meu, não sei o que. Cara, e a gente olhava, depois que passava, a gente olhava e falava, rapaz, não acredito, deu certo, né? Conseguimos Então, fazer. conseguiam fazer, e aí contratava empresa, colocava quem iniciou com essa cultura de diversidade na minha vida profissional, de coisas completamente diferentes, de profissionais de outras áreas de marketing, que a gente até fala, pô, caiu um astronauta, você lembra disso? Um astronauta aí tá lá em marketing, sempre teve aprendizados. Teve dificuldades, teve tombos, mas teve sempre o legado. Então, É. essa parte de varrer o lixo para fora e deixar o que aprendeu para dentro, eu aprendi isso na Monsanto. E é a tua pergunta de resiliência dessa molecada nova. Essa molecada nova, mais do que a gente, tem que estar resiliente, né? Esse é um ponto importante. O que eu acho que tem que ficar como alerta, Esgodan, é algo que eu sempre tive também na minha vida, que é aquela história de walk your talk, né? Ou seja, faça aquilo que você está dizendo. Você pode ter interações, você pode ter vários empregos, enfim, tudo isso, várias empresas, né? Mas você tem que manter sempre a tua linha pessoal, né? E eu tenho vários exemplos na minha vida, e esse é um ponto mais sério da conversa nossa até agora. Eu vou tomar a liberdade de apontar isso para você. Eu tive algumas decepções na minha vida profissional de pessoas. Então, por causa disso que eu estou falando, seja coerente. Você faz o que você quiser, mas não fala uma coisa e faz outra. Isso para mim é um pouco de berço. Se eu percebo alguém que faz uma coisa e fala outra, eu tenho distância. Natural, meio que de infância isso, né? Porque era um valor forte na minha infância. Eu vi pessoas fazendo isso que eu falei, meu Deus, vou te dar um exemplo claro. Então, se você fala assim, a minha vida, a coisa mais importante é minha família, minha esposa, meus filhos.
estão uma aura aqui, eu me mato por eles. Tá. Aí o cara vai no jantar da empresa e sai com uma outra Coca-Cola, xinga o outro, xinga o garçom, vai para a zona. Aí eu, Flávio, penso assim, fala, mas peraí, o cara tá falando que a família dele é mais importante, ele tá fazendo isso. Para mim, hein, não bate. Se ele tá fazendo isso com a família dele, cara, eu que trabalho com ele, ele vai me ferrar muito mais fácil. Ou seja, para mim essas coisas foram difíceis de engolir. Algumas pessoas que falam, meu Deus, que coisa. Eu dei um exemplo mais Entendi. extremado, mas tem, por exemplo, pessoas que falam que é superético e puxavam o tapete de um colega, coisas desse gênero. Eu acho que isso aí, assim, é triste falar isso, mas é uma questão de índole, né? Nós E vimos são muito pessoas disso que aí, são né, muito bem no lidas, nosso negócio aí, né? Encontramos muitas pessoas assim no nosso negócio, não tenho dúvida nenhuma. Mas, é. assim, você, na Monsanto, você fez especificamente o quê? Na Monsanto, eu fui contratado lá para Goiânia, com o Rodrigo Santos na ocasião, né? E fui ser lá, tinha um cargo chamado gerente de contas na ocasião, né? Hum, Foi logo um pouco depois que você trabalhou lá também, né? sim, Com eu aquelas saí, figuras, fiquei né? Com o 2 anos lá em Galera, com o Goiânia. Santiago, aquela É. turma toda, né? E fui trabalhar com eles, com o Rogério, enfim, tudo isso. Logo depois, o gerente de contas na ocasião era uma coisa muito comercial, né? Que suportava equipe paralela de geração de demanda, vamos dizer assim, de CTVs na ocasião. Depois começou aquelas mudanças, né, de mudança de marcas, agroséries, Decal, enfim, tudo isso, né? Fiquei como gerente na ocasião, depois acompanhei, o Rodrigo mudou para Ribeirão Preto, eu fui para São José do Rio Preto como gerente regional das duas marcas de milho, né? E depois fui para Ribeirão Preto, né? E assim por diante, ou seja, sempre toquei a parte de sementes, né? Mas com essas variações, né, Esgoda, né? É. Isso aí, a E, parte de sementes foi e muito assim, ó, legal. vamos entrar a falar um pouco de Alvaz, né? Explica para o público o que é Alvaz. E primeiro o seguinte, explica para o público o que é Alvaz e por que que você foi para esse mercado, que é um mercado totalmente diferente daquele que você fez a vida inteira. Para a gente entender aí. Bem diferente, bem diferente. Então foi assim. Quando eu saí da Monsanto, eu estava pensando no que poderia fazer, e eu fiquei um tempo nos Estados Unidos, né? E até um breve parênteses, né? Como a gente não perde nada para assim, lógico que tem sempre uma comparação com os Estados Unidos, né? Eu fiz 10 cursos lá, em alguns meses que eu fiquei lá. E, pô, instituições bem carregadas, bem, tudo. Cara, foi muito Você legal, já mas falava muito. inglês? Já, já. Eu Eu acho que isso falava é muito inglês, né? importante para você, É, jovem que nos ouve. Meu é. irmão, quer um dia galgar outros espaços? Sem inglês vai ficar difícil. Né? É impossível, né? É impossível. Não, eu não teria esse aproveitamento desses treinamentos lá se não fosse isso, né? E eu paguei do bolso, viu, Esgoda? Eu paguei do bolso. Na ocasião foi US$ 80.000, para você ter uma ideia, esses 10 cursos que eu fiz, que foi lá em Harvard e no MIT. Quando eu Você já voltei, saiu com os cursos pré-definidos? Eu vou fazer esse, esse, já esse. Já eu que montei aqui no Brasil, eu fui escolhendo, eu fui fazendo uma grade, são todos cursos independentes, todos, né? E valeu a pena o investimento? Valeu, eu não tenho dúvida nenhuma. Era o que eu precisava na ocasião, era dar uma nova turbinada na carreira. Não fui atrás de diploma, não fui mesmo. Eu fui atrás e não fui atrás de instituição. Eu fui atrás de novas experiências. E foi muito legal, conheci muita gente e voltei já com algumas ideias na cabeça. Quando eu voltei, eu fui para Singenta. Aí fiquei na Singenta um período, tal, com muitos colegas que você já conhece e tal, né? Reencontrei. Aí eu tive um convite da TMG, que elas precisavam de um serviço específico que era para montar uma equipe comercial. Mas, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já tinha a ideia de montar algum negócio. E aí entra na tua pergunta, da onde surgiu a ideia de agricultura digital? Eu tenho um amigo chamado Breno Rachid,
E ele já tinha, ele é agrônomo também, né? Doutor em plantas, fez mestrado, doutorado em genética, tudo isso. E tem um conhecimento muito grande de agricultura digital. Falei, pô, tá aí, vamos fazer isso, né? Abrimos a Alvaz e o objetivo da Alvaz é único, é transformar uma imagem numa informação agronômica. Essa é a missão da Alvaz, né? A agricultura digital ela é muito mal entendida, né? Existe muito converseiro na internet, né? Muita coisa que eu vejo claramente de promessas não cumpridas, muito triste isso aí, Isso é né? difícil, viu, Flávio? Muito difícil, né? Então, essa viagem de agricultura digital, ela não é fácil, né? Você vai pegar uma imagem, seja de satélite ou seja por drone, e tirar da imagem uma informação agronômica, né? Fala assim, mas para quê? Ora, da mesma forma que você precisa de uma contagem de plantas, análise de falhas, identificação, de geolocalização de ervas daninhas, biomassa, estresse vegetal, altura de plantas, todas as características para fenotipagem. E isso aí, Esgoda, é o ponto de partida. O que eu estou falando agora de serviços é o ponto inicial, porque se a gente olhar para frente, nós passamos a falar de predição de produtividade, análise de doença de ferrugem da soja, mesmo que o olho humano não veja, você vai saber onde ela está localizada para mudar a estratégia de aplicação e controle, identificação de áreas com nematóide, qual é o nematóide, análise de nutrição via foliar. Então, Esgoda, tem coisas que é sem fim, é uma tecnologia que ela veio para ficar, mas ela tem que ser encarada como uma ferramenta de apoio no relacionamento, voltamos na mesma tecla, hein, Esgana? No relacionamento com o agricultor. Nada do que eu estou falando é para o cara apertar um botão e não ver o agricultor, ao contrário, ela vai te dar subsídio técnico para você sentar com o produtor e discutir. Tá? É uma forma diferente de fazer. Por exemplo, você foi da Monsanto, foi da Pioneer, então você vendia a tua semente. Falava assim, ó, você tem que ter 60 mil plantas por hectare. Ok. Depois que plantou, o que você ia fazer como agrônomo? Ia voltar lá. Ia ver se tem 60 mil plantas. Como é que você fazia? Como é que você faz hoje? Mesma coisa. Vai na trena, faz umas amostragens, calcula, fala, tá com 58,3. Tá, o que nós estamos falando de agricultura digital eu não vou fazer mais isso. E eu não vou fazer mais amostragens, Goda. Eu vou falar qual é a população daquele hectare e como elas estão distribuídas. Que parte tem mais planta, parte tem menos planta. Eu vou mapear de uma forma que não vai ser chute, não vai ser amostragem, né? E as mesmas coisas. O que isso melhora? Melhora na precisão de uma informação para ver como foi teu plantio, se a semente foi bem plantada, se a máquina foi boa, se teve vigor e germinação como você esperava, se aonde tinha mais curva, se está melhor, se tudo isso, né? Então são coisas que mudam o critério de precisão da informação. Ok. E o teu público principal é um fornecedor de insumos que você vai aproveitar a tua ferramenta para você fazer com que ele venda o benefício, talvez, né, que você apresentou para o produtor, ou é o próprio produtor em si o teu foco principal de trabalho? Quem é teu público? Esgoto, essa pergunta é bacana e eu vou te falar um pouco do histórico. Quando a gente abriu o Alvasa, o nosso objetivo era direto no produtor para passar essas informações, né? Na verdade não deu certo. E não daria certo mesmo se a gente arriscou, na verdade. Por quê? Porque você tem
que ter proximidade com o produtor. Não adianta eu ter a informação. Eu tenho que pegar essa informação e dispor para alguém que interaja com ele. Então, eu, como alvaz, ir no agricultor e passar essas planilhas, os mapas, os gráficos, não adianta. Tem que ser alguém que está com ele todo dia. Aí nós mudamos um pouco. As empresas que a gente atende são empresas praticamente de melhoramento genético, desenvolvimento de algum produto, que façam ensaios, enfim, tudo isso. Agora, nós estamos indo para uma nova parte, uma nova era dentro da Alvazes, Godá. É bastante importante, é um projeto que a gente está fazendo de ir atender o produtor através de um distribuidor. Pode ser uma cooperativa, pode ser uma revenda, pode ser alguma coisa assim. Que é o quê? Qual que é a ideia? É que a gente deixe com a revenda uma ferramenta digital para melhor atender o produtor. E a revenda vai fazer o melhor uso dela. Por exemplo, se ela vende produtos especiais, se ela vende biológicos, se ela vende defensivos, etc., para aplicação localizada, alguma coisa nesse sentido, a ideia é essa, né? Ir no agricultor, mas através de uma revenda, né? A nossa ideia é popularizar, democratizar a ferramenta digital no campo. É uma baita de uma mudança estratégica para nós, é um rompimento, uma disruptura disso, mas é uma estratégia nossa. Quando a gente olha globalmente, eu posso falar globalmente que a gente está bem inserido nesse negócio, né? A gente tem muito contato com BASF, com Bayer, com Syngenta, etc. Todas essas que eu acabei de falar têm plataformas digitais, esgoto. Tem FieldView, tem CropWise, tem Charve, etc. Então, e elas atuam globalmente, tá? E são estratégias diferentes, porque essas empresas, elas não vivem do digital. Elas vivem de sementes, de defensivo, de outras coisas, certo? Então, elas usam a plataforma basicamente para isso. No nosso caso, a gente vive só disso, né? Então, globalmente, eu posso afirmar que tem muitas iniciativas, mas não tem uma estratégia global, vencedora, que vá direto no produtor e ganhe dinheiro com isso, tá? É uma tecnologia disruptiva, mas ela ainda não se encontrou com um modelo. Então, se eu perguntar para você, existe um modelo de venda de semente? Existe um modelo de ou venda direta, ou venda de fornecedor, ou distribuidor, ou cooperativa, ou com redistribuidor. Esse é o modelo. E defensivos, mesma coisa. Cada um tem uma estratégia. Tem empresa que acessa direto e tal. Quando a gente entra para o serviço digital, Sloda, esse modelo não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, a gente está tentando inovar hoje no modelo. E a gente acredita que o modelo vai ser muito, muito importante nessa trajetória aí. Você acha que o agricultor, de um modo geral, ele está preparado para essa agricultura digital que você tem na mão para oferecer ele hoje? Esgoda, a maior parte das experiências, isso aí não é o Flávio que está falando, são pesquisas que mostram, né? A maior parte das experiências que o agricultor teve com a agricultura digital não foram boas. O próprio agricultor é um pouco detrator de serviços digitais na agricultura. Isso existe algumas razões claras, identificadas, mapeadas pelas próprias empresas, né, que fizeram isso, mas se você perguntar assim, puta, então, já que existe esse problema, como que vai ter essa adoção? Como toda tecnologia, existe o gráfico de adoção de tecnologia, né, Esgoda? Houve um início e uma queda, né? Tiveram plataformas com NPS negativo, de experiências ruins, isso daí. Então, existe um trabalho
de todo o setor da agricultura, de todas as plataformas, de terem melhores experiências para o produtor. O que eu diria para você é: o produtor está preparado? Boa parte está, só que eu acho que quem não está são as empresas, de oferecerem um modelo que ele fala, pô, essa experiência foi bacana, tá? Por que que eu falo isso? Porque não é simplesmente aquela história de gerações. Ah, a geração mais nova é mais ávida por tecnologia. Claro que é, ok. Mas quem não é muito novo também é, se você provar que a tecnologia funciona. Então é uma questão, Zgodá, vou falar algo que você fez muito na tua vida. Você não fez o lado a lado? Com sementes, com defensivos, etc. Inúmeros. É um pouco disso, é mostrar por experimentação que é confiável. Por exemplo, você nunca teve nenhuma interação com a agricultura digital, você como produtor, eu vou lá, ofereço uma plataforma que eu falo, olha, funciona assim, eu vou te entregar isso aqui no portal, tem contagem de plantas, análise de falhas, eu vou metrificar tudo isso, vou te dar um relatório dessa forma, tem gráfico de pizza, você vai poder economizar com menos defensivo na hora do herbicida pós-emergente. Eu posso identificar, por exemplo, manchas de áreas onde tem maior e menor biomassa, tal. Se você falar, ah, legal, esse Flávio está falando tudo isso, mas quero ver se ele vai me entregar isso. Aí eu vou, conforme inclusive até o Negrini comentou isso agora há pouco, nas entrevistas, falou, vai e implementa aquilo que você está falando. Entrega o que você prometeu. Ele vai ser um aderente à tecnologia, tá? É que hoje o que aconteceu com a agricultura digital, Esgodo, o pessoal está com o pé atrás, é que teve muita promessa não cumprida, né? E ainda tem, viu, Esgodo? Tem plataformas aí que eu fico até com raiva de ver. Porra, chega, me dá raiva mesmo, que é um engodo com o produtor, né? Então ele fala que vai fazer tudo, daqui a pouco você fala, ah, mas não, é uma foto por satélite, depois eu tenho que ir no local, tenho que tirar com o celular. Então, peraí, então não promete que o satélite está fazendo isso, né? Tem que tomar cuidado, mas nós como uma empresa disruptiva de tecnologia, a gente aposta que a agricultura será muito beneficiada desse tipo de informações, em especial os distribuidores ou todo aquele agente que interage com o produtor. Por quê? Porque ele vai ter condições de ter uma informação mais qualitativa da lavoura do agricultor, né? Ok. Assim, ó, você é um cara é, que se formou no campo, em químico, em semente, e hoje você está numa tecnologia diferente. O que que mais te chamou a atenção dentro daquilo que você tem hoje, Flávio, para oferecer como algo super interessante que o agricultor deveria ter e deveria estar usando isso e não está de um modo geral? O que que te surpreendeu no digital? Assim, quando a gente olha a experiência de 40 anos, eu posso falar que as demandas do produtor, elas não mudam muito. O que que o produtor quer? Produzir mais. Então, o pessoal fala, o agricultor é muito São Tomé. Graças a Deus ele é São Tomé, viu, Esgola? Graças a Deus. Porque senão ia ser um mundo de criação Fictício. de fictício, de picaretas, né? Então, eu acho isso. Eu acho que o aprendizado que tudo isso, desde do início da carreira, com sementes, com todas essas tecnologias, até o digital, mostram que a gente tem que ser expert em estar perto do produtor e interagir com ele. Quem consegue, quem tem habilidade de fazer isso continuamente, com consistência, essa foi uma palavra que eu aprendi na vida, né, com o agricultor. Tem que fazer um trabalho no campo consistente. Né? O que que significa isso? A partir do ponto que o agricultor entende que você está do lado dele, ele vai dar apoio, né? O que eu acho que tem uma grande oportunidade nesse negócio da agricultura digital, Esgoto, que é um pouco da tua pergunta, é que a agricultura digital ela tem que ser olhada como uma ferramenta
que pode dar benefícios para todos aqueles que interagem com o produtor. Por exemplo, se eu tiver uma linha, isso existe, tem um projeto, não vou citar nomes porque eu não tenho essa autorização, tem empresas globais, por exemplo, que têm produtos diferenciados de nutrição, que muitas vezes têm dificuldade de mostrar visualmente para o produtor, porque o olho humano não está captando a diferença, mas a planta está no lado a lado diferente. Quando você joga a mesma imagem para o satélite ou para o drone e coloca os algoritmos corretos, você vai ver biomassa diferente, fotossíntese diferente, estresse diferente. Então a empresa passa a ter uma ligação com o produtor, com uma ferramenta digital que o olho humano não está captando, né? E aí você começa. Aí o agricultor vai falar assim: tá, peraí, mas eu não estou vendo isso, mas aqui está mostrando. Aí começa a abrir o coração, fala, pô, faz sentido, tem tudo isso, e isso é bacana, porque a gente está no limiar agora, Esgoda, de mostrar os resultados ou acompanhamento do lado a lado de uma forma diferente, É, mas isso não tira a responsabilidade do campo. isso aí é assim, sabe? O que que eu vejo disso que você falou, né? Tem muita coisa que a gente mesmo falava, né? Que o agricultor, no lado a lado, ele não enxerga. Numa soja de 70 sacos por hectare, não consegue diferenciar 3 sacos, visualmente falando. Exato, Ele não consegue exato, diferenciar 4 sacos, né? exato, Na sua grande maioria. E quando você tem essa oportunidade que você está falando aí, eu acho que isso pode ser um diferencial muito interessante, principalmente naquilo que eu acho que eu considero hoje o maior problema no Brasil na agricultura, que para mim chama-se nematóide, né? tá, E assim, tem muitos produtos no mercado, tem bons produtos, mas nada com uma eficiência que te garanta que você vai estar. Eu não vou nem falar controlando, né? Porque o nematóide a gente nem controla, né? A gente maneja, né? Do jeito que está a exato, situação, exato, né? exato. Mas eu já vi algumas fotos, não é nem satelitais, é fotos de drone que você não percebe, né, o nematóide. A hora que você vê a foto de drone naquele talhão, você leva um susto, É né? impressionante, né? Então, acho que isso poderia ser algo a ser muito mais explorado, principalmente para essas empresas que estão vendendo esse tipo de produto, né? Exato. Até mesmo de Porque, nutrição. exato, olha só, Esgoda, tem alguns nematicidas que são, o preço por hectare é muito alto. Isso é impeditivo para o produtor usar em área total. Paralelamente, tem toda essa linha importantíssima de sustentabilidade, etc. Por que que você vai aplicar em tudo se você não tem o nematóide em tudo? Então, precisa de uma ferramenta Manejar. extremamente precisa para manejar. É possível fazer isso. Agora, aí entra um pouco naquilo que nós falamos lá atrás. Existe uma controversa discussão entre ferramentas. Então, o cara pega um NDVI, pega uma análise de uma imagem satelital, põe o NVD e fala: aqui tem nematóide, tal nematóide. Não, isso é chute. Para saber qual é o nematóide, qual a raça do nematóide, etc., você precisa de uma tecnologia que foi estudada, pesquisada durante anos, para ter o que a gente chama internamente, Esgoda, de assinatura espectral de tal problema. Então, por exemplo, eu quero ter uma assinatura espectral de ferrugem da soja. A gente começou, inclusive, esse projeto com uma multinacional que queria assinatura espectral de ferrugem da soja. Na verdade, eram três doenças, vou citar uma delas, que era a ferrugem da soja. Você tem que pôr a planta numa casa de vegetação, tem que inocular, tem que ir lá com o espectroradiômetro, que é um aparelho que faz uma clipagem na folha, para pegar a reflectância disso. Depois tem um trabalho enorme para você saber qual é a parte da reflectância que é responsável, que o fungo é responsável. Depois tem que jogar tudo isso para ensaio de campo, jogar drone, para depois fazer um monte de ensaio, para depois jogar para satélite. Isso aí leva anos.
E aí vem o pessoal com NDVI, tira uma imagem, vê uma mancha e fala, isso aí é nematóide. Ah, por favor, né? É triste isso, Entendi. É, o que hoje, nos anima é que existe um horizonte incrível para novas tecnologias dentro dessa linha de espectrometria, né? agora, se eu conseguir mapear pelo menos a área que aparentemente, por algum defeito ou outro, pode ser nematóide, eu consigo pelo menos ir lá e fazer uma análise de nematóide no Exato, laboratório. exato. Essa é a nossa recomendação exclusiva, tá, Esgota? Então, é exatamente isso daí. A gente tem três índices vegetativos que são biomassa, estresse vegetal e energia fotossintética. Com a combinação, são três índices separados, que você pode analisar eles data a data separadamente. E aí você chega nesse ponto, exatamente nesse ponto que você acabou de citar. Fala, olha, turma, investiga essa parte aqui, que tem algo estranho, vão lá ver que algo está mostrando que está caindo biomassa, está mais estressado e tal, tal, tal. Aí você fala, pô, não, isso aí é uma mancha de calcário que derrubou o caminhão há 2 anos. Ah, ok, beleza. Mas pode não ser. Entendi. Se eu falar em uma pastagem, se eu pegar uma área de 10 hectares e te dou uma área lá de 10 hectares e quero perguntar para você assim, Flávio, eu não quero saber que tipo de erva daninha tem lá, mas eu quero saber, aqui dentro dessa área, quanto é pasto e quanto é invasora? Você consegue? A agricultura Conseguimos. digital tua faz isso hoje? Conseguimos. Muitas das empresas não conseguem, mas nós temos a nossa tecnologia, respeitamos as outras, evidentemente, mas quando a gente fala de erva daninha, a gente expurga a cultura principal, nesse caso que você acabou de falar, a cultura principal é o pasto, e a cultura que não for a principal é erva daninha. O E ela que a tem que gente ter algum chama. tamanho mínimo? Não, não, não. Você tira A o gente pasto e se tiver erva desse tamanho ou de 1 metro, ela vai detectar. tem que ter mancha ao ponto que a imagem pegue, só isso, né? Mas é por reflectância, né? Não é A por, que simplesmente altura por visão. você enxerga isso? Nesse caso, tem que ser via drone, É não via é imagem drone. satélite. É isso que eu ia falar. Não é, nesse caso, certamente teremos, né? Mas ainda não temos via satelital isso, né? Então, a gente depende do algoritmo que você usa. Normalmente é de 70, 60 até 80, 100 metros de altura. Essa é a altura média. E aí você tem vários sensores, Godard. Você tem RGB, multiespectral, hiperespectral, tem LiDAR, que é outra tecnologia, tem várias combinações de tecnologia para isso, mas a resposta bem cabal da tua pergunta é sim, E, temos por para exemplo, fazer você isso. falou aí de espectrômetro, disso, é isso, você tem que ter já, tipo, cadastrado algum tipo de refletância, seja lá como é que você chama, que detecta que aquele pasto, por exemplo, ou é braquiária, ou é Mombasa, ou é Tanzânia, é isso. Exato, exato. Teve uma área que a gente fez lá em Rondonópolis, de um mega grupo, que era exatamente isso. A experiência que eles tinham não era de sucesso e eles não acreditavam nisso. Então, olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante. Eles tinham plantado pasto, braquiária, e o problema deles, sabe o que que era? Ah, Pé de galinha. Então a gente voou e eles não acreditavam que a gente ia fazer isso. A gente voou, falou, então tá bom, vamos fazer uma POC, né? Uma prova de conceito. Exatamente o que aconteceu. A gente voou, identificou o que que era braquiária, o que que era pé de galinha, jogou isso no algoritmo, né? Gerou o arquivo que ele espeta na máquina dele, tem que estar, o maquinário dele tem que estar pronto para isso, e ele aplicou. Depois, inclusive, ele mandou o mapa de aplicação dele. Posso até depois, com mais tempo, te mostrar esse trabalho. E ele teve um ganho de 52% nessa área. Olha só que ganho de maluquice resultado em produtividade ou ganho de economia de produto? de economia, porque ele não aplicou em tudo, ele aplicou só onde Certo. tinha pé de galinha.
Entendi. E Né? você consegue hoje diferenciar daquilo que não é pasto, erva daninha, o que é folha estreita, o que é folha larga, tipo de erva, ou ainda não? Não, não, e provavelmente a gente não vai por essa linha. Há uns 3 anos atrás, quando a gente pensou em ir por essa linha, em ver o que que era mono e o que que era dicotiledônea, para depois saber qual que era realmente qual erva. Mas cá entre nós, é muita grana numa pesquisa, você sabe disso, pesquisa leva dinheiro, né? E no final das contas, o produtor não precisa disso. Por quê? Nesse caso específico, ele já sabia que era pé de galinha. Tá? E Eu se acho tem pé que de galinha e tem outra erva um pouquinho a mais, ele vai aplicar um produto lá e vai misturar e vai fazer tudo isso. Se daqui a alguns anos tiver misturas de herbicidas separadas no tanque e aplicação com taxa variável, aí talvez faça sentido. assim, ó, a gente já passou de 1 hora de conversa aqui, a conversa É, flui, né? é. É, eu queria uma última pergunta em relação ao digital. O que que você acredita que daqui a 5 anos nós teremos no digital que será uma ignorância, vamos assim dizer, em resultado? O que seria para o agricultor? Vai aparecer, vamos conseguir fazer isso daqui a 5 anos. Olha, O que que Esgoto. você viajou na tua cabeça? O que que você viajou? Tá. Olha, tem algumas coisas que a gente acabou não falando nisso, mas são temas globais que só vão para frente, não vão para trás. Eu vou te falar um deles: sustentabilidade, carbono, rastreabilidade. Esses três temas, eles se conectam com a agricultura digital. Então, lá na frente, que foi a tua pergunta, daqui a 5 anos, eu imagino que o produtor pode ter, através da agricultura digital, uma gama de informações para ganho até de coisas de carbono, esses negócios, manejo, agricultura regenerativa, análise de nutrição, aplicação só localizada, menos aplicação para, por exemplo, ferrugem da soja, aplicação de produtos biológicos com maior precisão nisso, porque que nem biológicos, que é outro tema, acabei não esquecendo, tem que entrar junto com sustentabilidade, tudo isso que eu falei. Biológicos. São produtos que não são produtos para safra. Os benefícios de um biológico é um produto para manejo, né? É a médio e longo prazo, né? Então, quando você começa a pegar análises, imagina um produtor, que essa é uma das nossas ideias, um produtor que você tenha uma análise visual digital semanalmente. A cada polegada da área dele, ele tem uma análise semanal. E aí você vê um histórico de 5 anos, Esgoda. Olha que coisa maluca. Vai ser mais ou menos isso. Ele vai ter todo o histórico de cada polegada a cada semana de todas as análises que você tiver. É isso que a gente vê. Tá? Aí a pergunta que fica é o contrário, né? E quem não tiver com a agricultura digital vai sobreviver? Essa é uma pergunta Nichos de que. mercado, né? Talvez aquele É, cara que está lá no Rio Grande do Sul com 2 hectares, tirando o leite, criando uma ovelha para comer e fazendo queijo na subsistência, talvez ele não precise ele não disso. precisa. Esse Mas aí não é o aquele usuário. cara, Exato, mas exato, aquele perfeito. cara que é um empreendedor, os 20% que faz 80% do resultado, que a gente sempre quis eles vão ter que estar aí, né? É isso aí. Eu acho que é por aí. É. É um mercado muito disruptivo, tem muita tecnologia boa por vir, mas a gente acha que vai ser legal, acho que vai ser bem Ô interessante. Tem Flávio, uma viagem longa. aonde que o pessoal pode buscar mais informação aí sobre a Alvaz? O que que você me passa aí? Um site, um e-mail? Vou colocar na tela aqui. Olha, acho que a melhor forma é colocar aí, procurar a gente pela Alvaz, né? Alvaz.com, né? É bem simples, né? Lembrando que é com Z, como está escrito aí, né?
E entrando em contato com a gente dá o retorno, né? Tem muito plano, sei lá, para revendas, para cooperativas, para empresas. A gente tem muito interesse. E um ponto também que eu acabei não falando, foi um lapso da minha parte, que é uma diferença da Alvaz, Esgoda, tecnologias, tecnologias não, nós temos internamente o nosso time de pesquisa, pesquisa própria. Então, se alguma empresa tiver alguma demanda de algum serviço que não tenha digital e tem interesse, nós temos como buscar, por exemplo, coisas muito específicas. Diferenciação de cultivares via imageamento. É possível? A gente entende que é possível, mas tem que ver quem tem interesse, mas é uma coisa longa. E de biotecnologia, e de cultivares de cana, e de, sei lá, enfesamento para milho, coisas. Eu quero fazer uma coisa mais difícil, acamamento para algodão. Todo esse tipo de necessidade específica, nós ficamos disponíveis a ouvir uma proposta de pesquisa. É um outro Customizar. de customizar, exato, exato. Nós estamos Perfeito. nessa linha, a gente acredita que. Por que isso, Esgoda? Porque a gente não vai fazer pesquisa que demanda um investimento alto se a gente não tiver uma amarração de coisas importantes para fazer. Se a empresa tiver um baita benefício para ela fazer, aí a gente entra. Eu acho que é legal isso daí, né? Perfeito. Flávio, deixa um recado para aquele jovem, né, que está vindo para frente, né, de trabalho, para o dia a dia, é, muito mais relacionado com o digital do que com aquilo que nós fizemos a vida inteira. Deixa um recado para ele, qual é a tua expectativa do digital, para que ele se anime a vir para o digital. Vamos lá. Não, legal. Primeiro, eu vou deixar um recado mais abrangente. Eu acho que você tem um banco de entrevistas aí. Eu não sei quantas entrevistas ao todo, mas é Nós um já estamos banco mais de muito bacana. 60. É muito bacana o que você tem. Certamente, quem olhou uma boa parte dessas entrevistas, puta, tem um subsídio de informações, de experiência, uma coletânea simplesmente maravilhosa. Acho que esse é o primeiro ponto. Em relação especificamente à curiosidade do digital, puta, tem um universo gigante, né? Então, é possível sim aquele agrônomo ou aquela pessoa que gosta de altíssima tecnologia entrar nesse mundo da agricultura digital, porque tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Eu E eu não estou diria que tem falando quase tudo, né? quase tudo para fazer. E eu não estou falando só de agrônomo, tá, Slodan? Estou falando de várias áreas, que O meu é filho está fazendo engenharia de software. então, engenharia de software, a parte de geoprocessamento, a parte de hardware, de equipamento, sensoriamento remoto, assim, Esgoda, o nosso banco de talentos interno na Alvaz é composto de pessoas com background completamente diferentes. Então, não adianta a gente saber só de agronomia, Esgoda. Tem que saber de hardware, de software, de inteligência artificial, tudo isso, né? Machine learning, tudo isso tem que saber, né? E falar assim, Flávio, você vai saber disso? Eu não quero saber, não é minha área, eu não gosto disso. Mas a minha parte tá inserida, né? Então, o que é legal é isso, Godard, essa mistura. Essa mistura. Eu acho que dentro da agronomia, que é muita coisa junto, a agricultura digital talvez seja a de mais complexidade por backgrounds diferentes. Isso é legal. Perfeito. Flávio, eu queria te agradecer, agradecer ao Vaz a oportunidade que nos deu de te conhecer aí um pouco melhor, né? A oportunidade do pessoal conhecer um pouco do teu trabalho, do digital e de tudo aquilo que ainda tem por vir. E você colocar os teus serviços à disposição aí, isso aí é fantástico. A gente tem muita coisa para aprender e para executar ainda. Muito obrigado, obrigado pela teu tempo aí destinado à LFZ, para a gente poder conversar um pouco. Obrigado, meu irmão. Valeu. Um abraço para você. Fica com Deus, todo mundo aí.
Amém. Estivemos aqui Amém. em mais um Agrocanal LFZ Consultoria com meu amigo Flávio Salvadori. Falamos um pouco sobre o histórico, sobre a história de agrônomo do Flávio, falamos sobre a agricultura digital, sobre a Alvaz, o que temos e o que teremos vindo pela frente. Um abraço a todos, boas festas, estamos chegando perto do Natal, né? E um 2025 de muito gás para todo mundo. Um abraço, toda quinta-feira com Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria. Deixe seu joinha aí. Um abraço, fique com Deus. Flávio, um abraço.